Deu. Obrigado, turma. Vamos lá. Deixa eu... Aqui. Beleza. Então tá, a gente tá falando daquelas enzimas que a gente... alguém pedindo para entrar. Tomara que seja a Joane. A Joane. Ali. Tem uma das minhas gatas aqui que tá fazendo uns miadão louco, tá? Se vocês estiverem ouvindo no fundo é porque ela tá brincando. Ela tem uma bolinha que parece, a gente chama de Covid, porque ela parece um Covidzinho, né? Toda espetadinha. E ela fica surrando Covid e fica berrando alto, ela fica xingando ele, eu acho. Eu queria estar assim com o Covid, sempre no palco. Ela tá tentando a cura, né? Tô tentando aceitar a Joane aqui, mas não tá dando. Entrou. Beleza. Então tá. Tínhamos parado aqui nas nossas enzimas, então, utilizadas, a DNA helicase, aquela que vai quebrar as duas fitas, a polimerase que vai encaixar as novas bases, né, formando as novas fitas. E eu acho que a minha aula, eu saí da minha própria aula no momento que eu estava falando sobre a formação de duas fitas novas idênticas, eu acho que foi isso, né? Então, a gente vai ter a formação de duas fitas novas idênticas à molécula original, tá? Embora semi-conservativa, embora tendo uma fita original e uma nova, uma original e uma nova, o material genético é o mesmo. Porque a lei da hereditariedade, né? Eu tenho que transmitir o que eu tenho. Fechou? E aí, aqui que eu tinha colocado para vocês, como a duplicação ela é semi-conservativa, né? De manter uma original e uma nova, vai ser muito importante nós fazermos esse processo de duplicação para a reprodução e para a hereditariedade. Eu vou transmitir aos meus descendentes, aos meus filhos e filhas, e também para as minhas próprias células quando estejam em processos de mitose. Tá bom, turma? Então, isso é a parte mais textual, né, de conceitos. E aí agora imagens, né? Porque agora a gente tem que entender a prática de como isso vai estar acontecendo. Tá? Vamos indo por partes aqui. Primeira vez na minha vida que eu explico isso à distância, como todas as outras aulas, né? Então, aqui eu tenho uma molécula de DNA, dupla fita, né? Estão vendo aqui uma verdinha que vai fazendo lá o contorno e a outra verdinha que vem aqui. Então, as duas fitas originais, tá? A verde é a dupla hélice original. Aqui em vermelhinho são as bases nitrogenadas, tá? Que estão fazendo o encaixe, né? Entre essas fitas. Sempre aquele sentido, né? Eu tenho 3 linhas numa ponta, 5 linhas na outra, 5 linhas numa ponta, 3 linhas na outra. A gente tinha falado dela passada, lembra que elas estão invertidas. O que vai acontecer? Para eu duplicar, eu tenho que abrir elas ao meio. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Eu fiz aqui, ó, eu tentei fazer de uma maneira que ficasse um pouco fácil. Então, vão me perguntando, tá? Então, eu botei aqui como se fosse a DNA helicase, tá? Uma enzima que vai fazer a quebra da hélice. Então, eu botei a setinha como se a DNA helicase estivesse passando aqui no meio das duas fitas e ela está rompendo. Quando ela vai passando, ela vai quebrando as pontes de hidrogênio e vai separando as duas fitas originais. Tá vendo? Ó, uma fita verdinha original veio para um lado e a outra fita verdinha foi lá para o outro lado. Eu separei, rompi as ligações e fiz isso. A partir do momento que eu separo as duas fitas, ó, conforme ela vai indo, ela vai separando mais, vem a DNA polimerase e vem trazendo os novos nucleotídeos para ir encaixando nos antigos. Então aqui, ó, eu tenho em vermelhinho, em rosinha, uma fita nova que foi sendo encaixada aqui, ó. Hoje eu tenho um risquinho que é uma base, encaixou uma outra base, encaixou outra base, encaixou outra base. Eu fui encaixando as bases, formando a nova fita. E do outro lado a mesma coisa, ó. Eu vou encaixando as novas bases, formando uma nova fita. Vocês estão vendo que aqui no início, ó, onde eu estou circulando, eu tinha uma dupla hélice original. Agora eu tenho aqui, ó, uma dupla hélice e outra dupla hélice. Eu dupliquei. Agora eu tenho duas moléculas de DNA. Sendo que, numa delas, ó, eu tenho uma verdinha, que é a original, e uma rosinha, que é uma nova. Por isso que ela é semi-conservativa. Ela conservou uma original e botou uma nova. Do outro lado, a mesma coisa, ó. A verdinha, que era a original, e a rosinha, que é a nova. Semi-conservei uma original. Tá? Então, nesse desenho, a gente consegue ver a aplicação da DNA helicase quebrando, DNA polimerase encaixando a nova fita e o porquê do semi-conservativo. Tá, turma? Aqui eu fiz um zoom nesse processo para a gente ver mais em nível molecular como vai estar acontecendo. Ó. Eu tenho aqui uma fita, ó, 5 linhas por 3 linhas, e a outra aqui 3 linhas por 5 linhas, tá? O que vai estar acontecendo? Eu vou encaixar exatamente essas bases. E aí a gente tem que obedecer sempre aquele padrão que tu vai ter que levar para a prova. Lembra? Adenina com timina ou timina com adenina e citosina com guanina ou guanina com citosina.
Então, tu pode ver aqui, ó, uma adenina encaixou na timina, uma citosina encaixou na guanina, timina na adenina, guanina na citosina e timina na adenina. Por que a gente brincou até na do Agnaldo Timóteo, Gal Costa e tal, para decorar. Isso aqui é fundamental que tu tenha, porque quando a prova faz uma questão, ela te dá, às vezes, uma fita e pede para que tu assinale a alternativa que contém a sequência de bases da fita complementar. E é exatamente isso que tu vai ter que fazer. Daqui a pouquinho eu botei ali um exemplinho melhor disso. Tu vai ter que saber exatamente esse encaixezinho que vai estar acontecendo aqui. Tá? Botei só mais duas figuras para ilustrar bem isso, que é essa daqui, que é uma figura que já caiu em prova, inclusive, tá? Que é exatamente mostrando aquela questão da duplicação semiconservativa. Ó. DNA original, dupla fita, aqui as bases nitrogenadas, ligando elas com as pontes de hidrogênio, vermelhinho, vermelhinho. O que eu fiz? Separei, veio uma fita vermelha para um lado, a outra fita eu afastei, e entre as duas eu encaixei fitas novas. Ó, o azulzinho aqui é a nova que encaixou na esquerda, e a azulzinha nova que encaixou na da direita. Resultado, ó, duas fitas, a duplicação, uma nova com uma antiga, uma nova com uma antiga, semi-conservativa. Tá? Isso caiu no Enem, agora mesmo foi Enem, o URGS, caiu uma questão que eles davam exatamente vários desenhos de duplicação e tu tinha que assinalar qual era a duplicação correta. Era aquela que tinha sempre uma fita nova e uma fita antiga. Tá, turma? Matamos? Olha isso aqui, que maravilha. Isso aí diz a fonte de quase todas as questões de duplicação de DNA na nossa provinha, né? O que eu tenho aqui? Ela te deu as bases das fitas. Então, ela botou aqui a fita original, dupla hélice, né? Em cima uma fita e aqui embaixo a outra fita, com a complementaridade original, né? Ó, vamos pegar esse lado. T com A, G com C, A com T, G com C, tudo bem. Aí ele pode pegar e marcar, ó, a região a ser copiada, tá? Pode marcar assim como marcou aqui fora, teria que copiar toda essa região aqui, ou ele pode destacar como eu fiz assim, ó, em círculo, um redondinho, círculo não, sei lá o que é isso aqui, é um hexágono, sei lá o que é, marcando essa regiãozinha toda aqui, e tu vai ter que fazer a duplicação dessa parte. Ele vai te apontar o que ele quer que tu duplique. Como que a gente vai fazer? Peguei essa fita, ó, veio aqui a minha DNA helicase, quebrou essas pontes de hidrogênio, que estão em pretinho, separou. Ó, ficou bem separadinho. A fita de cima está aqui e a fita original de baixo está aqui. O que a gente vai fazer? Encaixar a fita no meio. Então, se ele marcou a partir do A, ó, a gente vai vir aqui no A. Ó. Então, eu vou botar, o que pareia com A? Um T. Botei um T. O que pareia com o G original? Um C. Encaixei o Czinho. O que pareia com o T original? O A. Com A, o T com A, e é aquele negócio que tu fica a vida inteira fazendo, né? C com G, C com G, T com A, G com C, A com T. Na aula ao vivo é legal porque tu fica perguntando pra galera, né? Ah, T, o que tu põe? G, o que tu põe? Daí fica todo mundo lá, né? A, T, C, A, T. Aí tu vai só encaixando a fitinha. Essa aqui, ó, em rosinha, é a fita nova, tá? Fitinha nova, bacaninha. Aqui do outro lado, peguei aqui embaixo, ó, ele marcou a partir daqui, ó, do G. Então, o que a gente vai fazer? G, vou encaixar o C. No T, encaixo o A. No C, encaixo o G. No T, encaixo o A. E aí vai fazendo encaixezinho por encaixezinho, bonitinho. E aí tu marca na alternativa, ó, que eu tenho essa aqui e essa daqui como fitas complementares, com as fitas novas, tá? Aí, ó, eu tenho agora aqui em cima a original, aqui a nova, dupla fita, DNA novo. Ó, fita original, fita nova, dupla fita, o outro DNA. E completei a minha duplicação, tá bom? Eu fiz nesse sentido aqui, ó, vindo daqui para lá e daqui para cá, para mostrar aquele sentido do 5 linha. Lembra que elas estão sempre invertidas, né? Então, 5 linha para 3 linha tá de um lado numa e 5 linha para 3 linha tá do outro lado na outra. Então, só para ficar bonitinho. Mas tu pode fazer como tu quiser na hora da prova, como ficar o teu entendimento. Tá, turma? É isso. Dica de vida, tá? Para quem já está mais avançado, já sabe bem essa parte, não precisa ficar fazendo encaixe por encaixe, tá? Porque como tu sabe que eu vou ter sempre cópias idênticas, é evidentemente que a parte nova ela é igual a uma das partes antigas.
que é a complementar. Então não precisa nem fazer um por um. Se tu já quiser pular, eu recomendo fazer um por um. Não erra. Mas se tu quiser atalhar, tá com pouco tempo, aí tu faz o seguinte. Eu sei que essa original azul é a de baixo, não é? Então ele pediu para eu fazer a complementar desse trecho aqui, ó, do G até o C. Se tu sabe que essa aqui é igual à original, essa fita nova aqui, ela vai ser igual à que estava em cima. Ó, tá vendo? C-A-G-A-T, ó. C-A-G-A-T. Então, tu só faz direitinho a linhazinha com o lapisinho aqui e copia para cá. Fechou. Aqui a mesma coisa, ó. Ele quer que tu faça a duplicação, né, a complementar dessa fita original azul de cima. Pô, se eu sei que a original de cima ela vai ter a complementaridade da de baixo, então eu pego aqui, ó, ali que é do A até o G. Então, tu vem aqui, ó, do A até o G, marca com lapisinho e copia a de baixo aqui. E aí tu vai ter direitinho, ó, T-C-A-T, ó, T-C-A-T, tá? Então isso é uma dica para quem quiser fazer rápido a questão. Recomendo fazer uma por uma. Eu gosto, acho que é divertido, passa tempo e diminui a chance de erro, porque tu tá com certeza vendo uma por uma. Tá, turma? Tranquilo isso? Alguém quer perguntar alguma dúvida? Meu, é muito simples duplicação de DNA. Tá? É só treinar, prática, né? Pegar ali e ficar fazendo encaixezinho de bases. Fechou? Posso passar, então? Qualquer coisa eu vou me falando. Foi ali na humildade. Aí eu tenho uma coisinha que é o seguinte. O DNA já duplicou, eu posso dividir célula, que eu vou ter sempre cópias idênticas. Maravilha. A questão é, a nossa preocupação na duplicação do DNA era aumentar a quantidade de células, ter filhos e transmitir esse DNA. Essa era a preocupação. Segunda preocupação da aula de hoje é a gente saber que o DNA tem as nossas informações genéticas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essas informações genéticas se tornem ativas. Não adianta eu ter a informação para a formação da cor do olho e não ter cor de olho. E aí que a gente tem que se ligar uma coisinha. A informação ativa, tá? O que vai me dar, o que vai estar enxergando ali, ó, o castanho, o azul, isso é uma proteína, tá? Sempre. O teu corpo, ele é todo ele formado a partir da união de proteínas. E o funcionamento do teu corpo é todo ele controlado também por proteínas e enzimas, que são proteínas. Quando a gente fala em código genético, gurizada, a gente está falando que o código genético são as informações para a produção das proteínas. É como se fosse a receita do bolo. Isso é o meu DNA. O DNA é a receita, o bolo é a proteína. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pôr em prática essa receita. Eu tenho que fazer com que aquelas informações do DNA sejam transformadas em proteínas. E aí eu tenho as atividades metabólicas e a formação do corpo. Isso é o que a gente chama de dogma central da biologia, ou dogma central da biologia moderna, tem alguns livros que falam. O que é esse dogma central? Significa 3 etapas. Primeiro, eu tenho a minha informação genética na forma de um DNA. Tá? Esse DNA tem que chegar numa proteína. Só que para ele chegar numa proteína, obrigatoriamente ele tem que passar para a forma de um RNA. Então eu vou ter DNA passando para um RNA, RNA passando para uma proteína. Isso é o dogma central da biologia, que a gente chama de expressão gênica. Porque gene é um pedacinho do DNA. Qualquer pedaço do DNA, fecha o olho e pega um pedacinho. É um gene. E eu tenho que fazer com que esse gene vire a proteína que ele está me dizendo que ele é. Isso é a expressão gênica. É fazer com que o gene vire o que ele deve virar. Tá? Eu tenho nomes que tu tem que levar para a prova. Quando eu faço um DNA formando um DNA, como a gente viu, duplicação. DNA, duplicou. Quando eu faço um DNA virar um RNA, nossa, olha aqui, ó, a viagem. Não sei se alguém tinha copiado, mas já vou mudar aqui, ó, tá? Quando eu faço um DNA virar um RNA, o que eu estou fazendo? Uma transcrição. Eu estou transcrevendo de uma língua para outra, do DNA para o RNA. E depois, o RNA, eu vou traduzi-lo numa proteína. Tá? Então, tu tem que estar muito atento a esses nomezinhos, transcrição e tradução, porque a prova pode te perguntar isso. Ela pode falar,
faça a transcrição dessa fita ou faça a tradução dessa fita. Tranquilo. Meteu faça a transcrição, tu vai formar um RNA. Botou faça a tradução, tu vai formar uma proteína. Tá bom? Então é isso que a gente vai ter que se ligar bastante aqui. Lembrando sempre que uma proteína é um pacote de aminoácidos, né, gente? Então é isso. Eu vou, na verdade, encaixar vários aminoácidos para formar uma proteína. Tá? Aqui é um resumão que eu fiz nível hard, tá? De resumo, podia resumir tudo da aula nisso aqui, ó. Seria assim. O DNA está no núcleo, como a gente viu no primeiro slide, tá? Só que as proteínas, elas não vão ficar no núcleo. As proteínas, elas têm que estarem no citoplasma, tem que ser formada no citoplasma. Então, o que vai acontecer? Quando o DNA está no núcleo, ele vai dentro do núcleo ser transcrito num RNA mensageiro, mensageiro de carregar a mensagem. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma. Quando o RNA mensageiro está no citoplasma, ele se encaixa nos ribossomos e os ribossomos começam a fazer a leitura e a tradução desse RNA em uma proteína. Então, isso aqui é um esquema geral básico. Ó. DNA no núcleo, ele transcreve, ele se transforma num RNA mensageiro que sai do núcleo e vai para o citoplasma. Quando chegou no citoplasma, o ribossomo se encaixa no mensageiro e o ribossomo faz a leitura dele formando a proteína. É isso o dogma central da biologia. Tá? É isso que a gente vai ter que ver o que acontece agora. As etapas que a gente vai ver de agora em diante é a transcrição e a tradução. Tá? Uma por uma. Aqui eu vou ter... Claro, Antônio, claro. Só uma coisinha, em relação ali à replicação do DNA, quando, por exemplo, está formando de um lado, do 5' pro 3', de um lado da fita tu consegue fazer ela contínua, né? Tipo, porque ela vai abrindo para um lado. Isso. Só que pro outro lado ela vai, tipo, a DNA helicase vai estar abrindo, né? Daí... Oi, desculpa, eu me emocionei, por isso que eu interrompi, pode falar. Não, daí tem umas paradas assim que ela tem uns fragmentos, não sei o que eles vão se juntando depois, né, do outro lado. Isso, a gente chama de fragmentos de Okazaki. É exatamente isso. Olha só, no sentido 5', 3', né? Quando ela vai abrindo a fita normalmente, de um lado, como ela está abrindo por esse lado, ela está fazendo contínuo, certinho, tá? Fragmento por fragmento ali, fazendo uma linha contínua. Do outro lado, como ainda está abrindo, conforme vai fazendo a leitura, ela vai fazendo saltos, ela vai pulando. E aí ficam alguns pedacinhos que não são lidos. Daí a gente fala que na fita complementar, ela é descontínua a leitura. E aí na fita mãe, na fita original, é contínua, e na fita complementar é descontínua. E esses fragmentos que não são lidos, a gente chama de fragmentos de Okazaki. Tá? É só uma descontinuidade da leitura. Ela vai tipo dando saltinhos, pulando, vai pulando. Mas isso não faz com que o teu DNA ele, tipo, perca informações, alguma coisa assim? Não, porque na verdade depois tu vai ter novos reencaixes, né? Na verdade é como se ele só fizesse uma leitura mais lenta, ele atrasa. Então, tipo, ele vai fazendo saltos, vai pulando esses fragmentos, mas eu vou ter outras DNA polimerases que vão encaixando posteriormente esses fragmentos que ficaram faltando. Tá, o DNA final ele segue inteiro. Só que quando os caras descobriram, na verdade, esses fragmentos, a grande sacada deles é que a gente pode pensar que, ok, eu dupliquei, mas a duplicação não acontece exatamente ao mesmo tempo. Uma fita termina a duplicação sempre antes da outra. Entendeste? Sim. A ideia dos fragmentos é o atraso na duplicação. E é a própria polimerase que daí vai unir esses fragmentos. Exatamente. Tá. Aqui a gente não tem perda ainda. A perda a gente vai ter ela só depois lá quando a gente fizer o mecanismo de splicing. Sim, com os introns e tal. Isso. Tá. Valeu. Show. Claro que, né, Antônio, esse processo é extremamente muito mais complexo. Eu simplifiquei aqui, por favor, tá? Então, se quiser alguma coisa depois, me pergunta também. Mas a ideia é essa, é da descontinuidade, tá bom? Aqui, o famoso dogma central, né, seria essa imagem aqui, gente, da expressão gênica, tá? Um pouco mais elaborada, né? Que é exatamente isso, ó. Eu tenho aqui o meu DNA, aí eu vou transformar esse DNA
em RNA mensageiro, que é o processo de transcrição, e depois esse RNA mensageiro vai ser transformado numa proteína, que é um polipeptídeo, né? A união de vários aminoácidos, que é a tradução. Então, transcrição, tradução. Por enquanto, deixa assim. A gente vai ver agora, uma por uma, como acontece a transcrição, como acontece a tradução, tá? Bem na boazinha. Depois eu volto no final da aula para essa imagem para a gente entender como isso aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a transcrição, tá? Tem que saber o que é a transcrição. Do DNA para RNA mensageiro. Por favor, gente, não fica falando que é DNA para RNA, que nem essa imagem bem simples aqui, tá? Porque a gente vai um pouquinho a mais. É DNA para RNA mensageiro. Porque a gente tem RNA ribossômico, tem RNA transportador. Não é eles que eu estou formando. Eu estou formando o mensageiro, que vai levar a mensagem do núcleo para o citoplasma. Então, aqui já está resumido. Ó. Transcrição, DNA para RNA mensageiro, para sair do núcleo e levar a informação para o citoplasma. Se a prova perguntar qual é a função do RNA mensageiro, trazer a informação do núcleo para o citoplasma para que ela possa ser lida pelos ribossomos que estão no citoplasma e formar a proteína, tá? Como que isso vai acontecer? Eu botei um desenho e botei um resuminho que eu gosto muito, tá? O resuminho é o seguinte, vamos começar pelo desenho, fazendo um panorama com um resuminho aqui do lado, tá? Eu tenho aqui, gente, ó, uma fita de DNA, tá? Dupla, né? 5 linha, 3 linha, 5 linha, 3 linha, ok. Eu abri essa fita, tá? Agora não vou duplicar, eu vou transcrever. Eu abro a fita igual, tá? Vem a DNA polimerase, desculpa, polimerase, a helicase, aqui tá a polimerase porque era de um outro processo, tá? Abre a fita, a partir do momento que a fita abriu, eu posso encaixar novos nucleotídeos. Só que agora, eu não vou usar a minha DNA polimerase, eu vou usar uma RNA polimerase, botei aqui, ó, do lado. É a enzima que traz nucleotídeos de RNA. E aí a RNA polimerase vai vir no meio e começar a encaixar os novos nucleotídeos do RNA no DNA. Ou seja, é como se essa fita de DNA ela fosse o molde. Eu tenho a informação e eu vou transformar essa informação do DNA no RNA. Como? Encaixando bases nitrogenadas também, obedecendo a mesma coisa de antes. Só que a grande diferença que a gente tinha visto na aula passada, lembra? Que no RNA eu não tenho timina, eu tenho uracila. Então isso tu vai ter que cuidar muito. Aonde eu encaixaria uma timina, eu vou encaixar uma uracila de agora em diante, tá? Vamos pegar aqui, ó. O que eu fiz? Olha essa fita, ó, separei, tá? Azulzinho é o DNA de cima, azulzinho aqui é o DNA de baixo. Então eu peguei esse trecho aqui de baixo, ó, e trouxe ele para cá e fiz o encaixe dos novos nucleotídeos de RNA. Então o rosinha aqui é o RNA. Então a RNA polimerase trouxe os polímeros. Ó, onde eu tenho T, encaixa A normalmente. Onde eu tenho A, se fosse DNA, duplicação, o que eu encaixaria? Um T. Mas como eu estou fazendo um RNA, eu troco o T pelo U. Então botei um Uzinho aqui. Ó, tenho C, boto o G normalmente. Tenho T, boto o A normalmente. Tenho A, aí eu boto o U. Tenho o G, boto o C, e aí tu pode seguir, né? O A, aqui, ó, boto o U, G, boto o C, boto o G, o A, boto o U, T, boto o A e o T, boto o A também. Tá, gente? Faz exatamente o mesmo encaixe que tu faria antes, só que onde tu bota T, tu tira e bota U. Tem gente que, para não se atrapalhar, faz o encaixe tudo com T normal, depois só troca os T pelos U, tá? Tem gente que faz direto com o U. É como tu preferir fazer. Mas é isso que eu quero que tu leve para a prova. Essa fita nova aqui, ó, a sequência A, U, G, A, U, C, é o que a gente vai chamar de RNA mensageiro. Isso aqui foi formado dentro do núcleo e agora essa fita aqui sai de dentro do núcleo e vai para o citoplasma. Essas duas em azul aqui, ó, depois que essa fita do meio desencaixa e vai para o citoplasma, essas duas fitas voltam a se encaixar. E aí fica o DNA no núcleo, tá? O DNA continua ali. É só essa aqui que vai sair, tá bom? E aí, sair com essa informaçãozinha. O que eu fiz aqui? Como que vai começar esse processo de transcrição? Existe o que a gente chama de região promotora do DNA, tá? É uma região específica do teu DNA que a RNA polimerase tem afinidade e se encaixa. Então, a RNA polimerase está aqui minha fita do DNA, a RNA polimerase está vindo, e ela começa a
passar pelo meu DNA e encaixa na região promotora. A partir do momento que ela encaixa, ela começa a encaixar as novas bases. Então, região promotora do DNA, onde inicia, o encaixe da enzima RNA polimerase. E a enzima RNA polimerase vai obedecer aquela sequência de A com U, C com G. E formar o nosso RNA mensageiro. Tá bom? Que é essa fitinha maravilhosa e marota aqui. RNA mensageiro vai fazer um processo maravilhoso, que é aquilo que a gente comentou agora, é uma das coisas que eu mais gosto na biologia. Te liga no detalhe. Quando o RNA mensageiro está fazendo a leitura do DNA, ele vai ler toda a parte do DNA, seja ativo ou seja inativo. Ele não separa genes, ele só faz a leitura, tá? Então, quando a gente está fazendo esse processo aqui, ó, gurizada, dentro do núcleo ainda de formar esse RNA mensageiro a partir do DNA, na verdade, o que a gente está formando é o que a gente chama de pré-RNA, tá? Ou pré-RNA mensageiro ou RNA heterogêneo. Nunca caiu em prova dessa maneira, mas tu pode chamar de pré-RNA mensageiro, tá? Por quê? Porque o pré-RNA mensageiro, ele vai ter toda a combinação de genes ativos e inativos, ou seja, ele tem nele os introns e tem os exons, tá? Aqui, ó, botei introns, partes inativas, exons, partes ativas. Então, é isso que tu vai ter que levar na prova. Tá vendo? Ó, tem um gene e dentro desse gene, exon, intron, exon, e aí eu fiz meu pré-RNA. Para aprofundar um pouquinho, tá? Antigamente, tá? Se chamava esses introns de DNA lixo. Lembra que a gente comentou, né? A parte inativa, então se chamava de DNA lixo. Como é inativo, não tem função nenhuma. Na verdade, tá? Para quem é mais curioso e for pesquisar um pouquinho sobre isso, vai ver que hoje em dia se chama de DNA hipervariável, tá? Porque se percebeu com os estudos modernos que esses introns, na verdade, são trechos de DNA que ficam se alterando, eles ficam sofrendo mutações constantes o tempo inteiro. E por isso que eles acabam ficando inativos, porque eles ficam embaralhando tanto o material genético que eles acabam perdendo, muitas vezes, funções. Tá? Por isso que chama de hipervariável, eles variam muito. Tá? Isso tem várias aplicabilidades na biotecnologia moderna, que a gente pode falar nas aulas de biotecnologia depois, é bem interessante. Mas agora, só para não ficar muito longo, só queria chamar a atenção de que caso tu leia em algum lugar DNA hipervariável, são os introns, tá? Que são chamados de uma maneira mais simples, não tão específica, né? Não tão ensino superior, de DNA não codificante ou DNA lixo. Tá, galera? Aquela parte que eu não vou lendo. Então, formei ali, na humildade, o meu pré-RNA mensageiro, com introns e com exons, ainda dentro do núcleo. Para esse cara sair do núcleo, ele precisa sofrer um processamento. Porque fora do núcleo é onde eu vou fazer a leitura das proteínas. Só que eu só posso formar proteínas ativas. Eu não posso formar proteínas a partir de genes inativos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que processar esse pré-RNA mensageiro, formando um RNA mensageiro final. O que esse processamento é? A retirada dos introns. Tá? Que aí a gente vai chamar esse mecanismo de splicing. Tá? Então, ó, eu tenho lá o DNA, formei o pré-RNA mensageiro na transcrição, que tem os introns e mais os exons, e aí, ainda dentro do núcleo, a partir do momento que o pré-RNA mensageiro está formado, eu faço o splicing. O que é o splicing? Retirada dos introns e encaixe dos exons. Tipo uma colchinha de retalho, né? Tu tira todos aqueles retalhos que tu não quer e encaixa, costura só os que tu quer. E a partir do momento que eu fiz o splicing, eu tenho o que a gente chama de RNA mensageiro final, tá? Então, se a prova botar para ti pré-RNA mensageiro, intron e exon junto. Se ela botar só RNA mensageiro, que é o que eles costumam fazer, é só exons. Ele é todo ativo, tá, moçada? Por isso que o problema é falha no splicing. Pô, tem aqui um gene de câncer de pulmão que está inativo, está em intron. Ele tem que continuar inativo, tem que continuar cortando esse gene fora. Aí eu tenho uma falha no splicing, o splicing não reconhece e não corta esse intron. E aí esse intron ele vem junto com o RNA mensageiro. Como ele vem junto com o RNA mensageiro, o ribossomo vai ler ele, e aí vai produzir as proteínas do câncer e vai desenvolver o câncer. Tá? Então, muitas vezes o câncer está associado a falhas nesse splicing aqui.
que a prova pode chamar de processamento, tá? Processamento é como os caras traduziram o splicing. Não é muito comum aparecer, mas pode aparecer. Aqui eu botei um desenho resumindo, ó, tudo isso ainda dentro do núcleo. Tá vendo? Ó, o DNA dentro do núcleo. Fiz a transcrição, ó, desencaixei o DNA, fiz o pré-RNA mensageiro. Aí eu fiz o processamento dele. Tá vendo que, não sei se dá para ver aí na imagem de vocês, mas esse aqui, ó, essa fita, ela tem uma parte clarinha, uma escura. Uma clarinha, uma escura. É como se fossem os introns e os exons intercalados. Aí eu faço o processamento e ele fica todo ele clarinho, ó. Eu tirei as partes escuras, que são os introns. Então ele ficou um RNA mensageiro só de exons. E aí ele sai do meu núcleo e vai para o citoplasma. Tá bom? Esse que eu queria que tu levasse aí na tranquilidade. Aqui eu tenho uma imagenzinha, nesses 3 minutinhos eu vou explicar ela, daí a gente volta na nova reunião só para fazer a transcrição, tá? Aqui seria o splicing, tá? Só para tu entender, ele ocorre ainda dentro do núcleo, portanto, e a gente chama de processamento. Aqui, ó, o que eu tenho? Exon, 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 os escurinhos, e aqui, em clarinho, os introns. Isso aqui seria um pré-RNA. O que eu vou fazer? Splicing. Ó, eu retiro esse intron aqui, joguei para lá, retiro esse intron, joguei ele fora e encaixei os 3 exonzinhos, ó. Encaixei, encaixei, encaixei e tenho o meu RNA maturado, tá? O RNA mensageiro final só com os exons. Bom, aqui é um mecanismo do que pode acontecer, né? Sem querer, ó, tá vendo? Sem querer um intronzinho continuaria, daí teria uma mutação posterior, porque é um gene que não deveria ser ativado. Certo, turma? Então, isso aqui seria o mecanismo de splicing que eu gostaria que vocês entendessem bem ele para não errar nas provas. Fechou? Vou encerrar aqui e chamar a nova reuniãozinha. Daí, 15 minutinhos, a gente termina já a aula. Tem outra parte final só, que é bem serena. Vamos ver compartilhamento.